Não sei explicar para vocês o motivo, mas eu acredito que seja algo que Deus tenha feito mesmo. Eu vou explicar para vocês o porquê. Oi, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. E hoje decidi gravar para vocês o relato de parto. Algumas pessoas me pediram para fazer esse vídeo. E aí eu vou estar fazendo para vocês e contando tudo como foi o parto do Bento. Vou aproveitar que ele tá dormindo e gravar para vocês. Nosso príncipe acordou, meninas. Então a gente vai gravar. Vou tentar gravar para vocês com ele mesmo. Vamos ver se a gente vai conseguir. Para quem não sabe ainda, eu já comentei em algum vídeo aí para trás que nós tivemos uma perca de um bebê em 2020. Eu tive um aborto retido de 8 semanas e 6 dias. Nós descobrimos ela no primeiro ultrassom que a gente vai fazer. Então, esse foi um momento muito difícil pra gente, pra mim principalmente, né? Que na minha família nunca teve caso parecido e eu nunca tinha presenciado próximo a mim ninguém. Então a gente fica se questionando muito por que acontece com a gente, né? Mas as coisas acontecem como tem que acontecer e graças a Deus por isso, né? Eu descobri minha gravidez em 2020, em outubro, no dia 10 de outubro, e descobri o aborto retido no dia 16 de novembro. Aí, esse processo todo depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre isso, mas esse vídeo é sobre o relato de parto do Bento. Então, eu descobri minha gestação do Bento em agosto de 2021. Descobri bem cedinho mesmo. O primeiro beta-HCG que eu fiz nem deu reagente, para vocês terem noção, mas eu já sabia que eu estava grávida. Meu ciclo sempre foi irregular, então sempre atrasou minha menstruação, então atrasar não significava nada para mim, porque eu sempre tive o ciclo muito longo e muito irregular. Então, eu fiz o primeiro beta-HCG só por instinto mesmo. Fiz deu não reagente, mas eu tinha certeza que estava grávida. Aí, 15 dias depois eu repeti. Aí deu positivo, deu uma pontuação bem alta. E aí foi quando a gente comemorou a gravidez, que a gente estava tentando há 9 meses engravidar dele, desde quando a gente teve a outra perca, né? Desde que o médico liberou, a gente começou as tentativas. E demoraram 9 meses para que a gente conseguisse engravidar do Bento. E nós começamos o pré-natal, todos os acompanhamentos, sempre tudo ok, graças a Deus. Todas as ultrassons, tudo perfeito, não tive nenhuma complicação, nenhum problema. A não ser no final da gestação, que o nervo ciático começou a doer bastante por conta do peso. E por eu morar num apartamento sem elevador, então eu tenho que subir 5 lances de escada. Então, pegava um pouquinho, então eu tive problema no nervo ciático, de dor mesmo. Mas, tirando isso, foi tudo perfeito. Falando agora do dia do parto dele, voltando um pouquinho antes, eu comprei aquela bola de pilates, sabe? Que foi recomendado fazer para o assoalho pélvico, né? Para que a gente faça os exercícios. Então eu fui fazendo porque o meu desejo era ter um parto normal. A minha cabeça já estava programando, estava preparando para ter um parto normal. Então no dia 13 de maio, às 11 horas da noite, eu comecei com umas dores esquisitas, meio chatinhas. Aí eu já fui e falei, acho que eu vou fazer um pouquinho da bola
de pilates. Aí fui, sentei na bola um pouquinho, fiz uns 15 minutinhos de bola e voltei pro sofá de novo. E aí, gente, as minhas contrações, elas começaram, depois que eu saí da bola que eu fui pro sofá, elas já começaram fortes. Então, aí eu falei assim, não, eu acho que já é contração. Eu vou baixar o aplicativo, eu baixei o aplicativo daquelas contrações que vai contando. E fui contando as contrações. E elas estavam de 5 em 5 minutos, as contrações. Aí eu falei, nossa, que estranho, né? Porque normalmente, eu não sei, minha primeira gestação, mas o que eu via relatos é que ela não começava tão sem ser espaçada, né? Normalmente ela é espaçada e não é numa frequência. A minha já começou 5 minutos frequentes, assim. Aí eu falei, eu vou tomar um banho, né? Tomei um banho quente. E falei assim, se continuar, porque o aplicativo, ele fala a hora que você tem que ir pro hospital, né? Mais ou menos, né? E eu peguei e fui tomar um banho. E aí o aplicativo falou já. Eu tentei, fiz 3 vezes, depois eu fiz mais 3 vezes, 6 vezes, né? Contando. E ele falou, vai pro hospital. Aí eu falei, aí melhor eu ir, né? Não ficar esperando aqui. Isso já era quase meia-noite. Foi muito rápido. Aí eu tomei meu banho, né? Peguei todas as coisas e o parto a gente queria que fosse no hospital de Campinas, na maternidade de Campinas, né? O convênio era de lá e a gente queria que fosse lá. Aí eu fui aqui no hospital da minha cidade pra verificar se daria tempo de chegar lá, porque pra mim não teria problema ter o bebê aqui nesse hospital. O que eu tive receio, porque nesse hospital não tem UTI, então ele não está preparado para alguma gravidade, alguma coisa. Então esse hospital não tem UTI, né? E aí essa era a minha maior preocupação. Então eu fui nesse hospital, eles me avaliaram, fizeram cardiotoco. E lá no hospital eu estava com 2 centímetros de dilatação já. O cardiotoco estava bem, minha pressão estava bem. E ela falou que daria tempo de chegar tranquilamente. E nós chegamos lá em torno de 1h da manhã, na maternidade de Campinas. Estava com muitas dores, pessoal. Dores mesmo, de contrações fortes. Não eram espaçadas, eram perto uma da outra. E aí, lá meu tampão saiu, eu aguardando ainda ser atendida, fui ao banheiro, meu tampão saiu ali, a minha bolsa não estourou em nenhum momento. Eu entrei para fazer as avaliações, eu fiz o cardiotoco, depois eu subi mesmo para a sala de pré-parto, onde as pessoas ficam ali aguardando o momento do parto, sabe? Para ir para a sala de parto. Tinha várias outras mulheres e eu subi ali mais ou menos, para vocês terem ideia, umas 3 horas da manhã. Eu entrei nessa sala de parto. E ali eu fiquei, aí, como tinha muitas mulheres, não dava para ficar todas nós no chuveiro, então eu entrei um pouquinho no chuveiro e as dores muito fortes. E teve uma hora que eu perguntei pra enfermeira se eu poderia escolher a via de parto, porque eu já não queria mais o parto normal. Não estou desencorajando ninguém a ter o parto normal, eu acho que você tem que ir até o seu limite, até o quanto você aguenta aí. E eu senti que eu deveria pausar ali aquele trabalho de parto e ir para uma cesárea. Não sei explicar para vocês o motivo, mas eu acredito que seja algo que Deus tenha feito mesmo. Eu vou explicar para vocês o porquê. Então, a enfermeira me informou que somente a médica que poderia decidir se sim ou se não. E eu teria que aguardar até às 7 da manhã para que eu trocasse o plantão e alguém viesse me avaliar para verificar, né? E assim, gente, eu aguardei. Desde as 11h30 da noite do dia 13 até as 7 horas da manhã, com as dores frequentes, sem espaçamento. Foi muito sofrido para mim,
muito dolorido. E a médica veio, me avaliou, viu que eu estava somente com 4 centímetros de dilatação. Então, eu já tinha passado por quase 9 horas de parto, de trabalho de parto, e só tinha dilatado 4 dedos. E aí eu pedi, ela falou, você não quer o parto normal? Eu falei pra ela que não queria mais o parto normal. E ela falou, então você se prepare que nós vamos fazer sua cesariana. Então eles me respeitaram, minha opinião, não contradizeram o que eu tava querendo. E assim, eu fui pra sala de parto, eles fizeram os procedimentos, a anestesia, eu senti só uma picadinha, depois eu não senti mais nada. Eu sou muito ansiosa, então eu tentei ficar calma, porque os ansiosos aqui, se tem alguém ansiosa, sabe que a gente fica meio fadigado, né? Com falta de ar às vezes, então eu tentei me acalmar para que não tivesse intercorrências naquele momento, né? E aí, o Bento nasceu às 7h55 da manhã, do dia 14 de maio. Gente, eu falo pra vocês como Deus é grande, sabe? E intervém nas nossas decisões, no que a gente acha que deve fazer, e aí do nada você fala, não, eu não tenho que fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E a médica lá no momento do parto, ela informou pra gente que ele já havia passado da hora de nascer e ele tinha feito cocô na minha barriga. E ele tinha engolido, gente. Engolido já. Então, se eu não tivesse optado por essa via de parto, só Deus sabe o que poderia ter acontecido. E eu sou grata por isso, sabe? Por respeitar os meus limites e acreditar naquilo que a gente sente, sabe? Porque a gente sente. E ela falou, ele passou da hora de nascer e engoliu a água do parto. E aí, gente, ele bebeu muita água. Eu nem vi ele direito. Eu tirei uma foto com ele que o enfermeiro colocou ele pra gente tirar uma foto. Já começaram o processo de retirada do líquido dele, tiraram bastante líquido dele, do corpinho, do pulmãozinho dele, e levaram ele pro oxigênio, e ali ele ficou com meu esposo no oxigênio e eu não vi ele mais. Aí eu fui pra sala de recuperação, fiquei lá umas 2h30 me recuperando. Eu acho que eu retornei um pouquinho antes do almoço pra sala, pro quarto. Fui pro quarto e ele não estava comigo, gente. Eu não podia amamentar ele de princípio. Eu não pude nem segurar ele no meu colo. Meu esposo que acompanhou ele eu nem vi. Então, pra mim foi algo muito traumatizante, sabe? Muito triste pra mim. Mas graças a Deus pela vida dele que ele estava vivo, né? E quando eu pude me levantar, eles deixaram eu ir até ele pra ver ele. Eu fui, ele estava tomando aquele oxigênio dentro daquela incubadora. Tava bem, quando eu fui lá, a enfermeira já falou que ele já teria alta de lá, já iriam levar ele pra mim no quarto. Então isso foi umas 4 horas da tarde, que ele foi comigo pro quarto, e dali ele ficou comigo, gente, bem, graças a Deus. Na avaliação, a médica achou que ele tinha fraturado uma clavícula, sendo que o parto dele nem foi parto normal. E ela falou pra mim que achava que ele tinha fraturado uma clavícula, então olha pra vocês verem a luta que foi, né? Vocês me desculpam, gente, é que a gente se emociona lembrando, né? Aí eles fizeram o raio-x, levaram o Bento, fizeram o raio-x dele e descartaram a possibilidade de fratura. Então não tinha fraturado nada, graças a Deus, colheu os exames, todos os exames deram perfeitos. E assim ele ficou comigo. E nós ficamos lá às 48 horas e depois viemos pra casa. Lá mesmo, pessoal, eu já senti muita dor mesmo, na cesariana. E eu achei estranho, porque o pessoal fala que não dói, que é super tranquilo, né? Eu sei que varia de corpo para corpo,
Mas as pessoas com quem eu conversava diziam que não doía. E eu saí de lá com dor. Mas até então a moça que estava comigo falou pra mim também que estava com dor. Achei que fosse normal. E na verdade, pessoal, não era normal, não. Eu voltei pra casa, ficamos em casa em torno, mais ou menos, eu não me recordo direito, mas uns 7 dias, por aí, nem isso, acho. Meus pontos inflamaram, começaram a sair uma secreção amarela deles. Eu sentia muitas dores, de chorar mesmo, de tanta dor que eu sentia. Às vezes eu não conseguia nem segurar o Bento em pé. Não dava, porque eu tinha muita dor nas costelas, nas costas, nos pontos, eu tinha dor em todos os lugares. Isso que meu esposo estava fazendo tudo, gente, pra mim, tudo. Eu não levantava nem pra tomar água, ele trazia pra mim. Então, eu não tava fazendo, não fiz esforço nenhum, a não ser subir só uma vez aqui no apartamento. Foi essa a única coisa que eu fiz e subi super devagar. E o médico falou que eu poderia subir desde que fosse bem devagar, e eu fui bem devagar, respeitando tudo. Então eu não quebrei resguardo, não fiz nada. E mesmo assim, inflamou. Aí eu decidi voltar até a maternidade. E lá eles fizeram um ultrassom e viram que tinha líquido dentro da cicatriz. Dentro da... onde corta, né, a gente? E aí eu teria que ficar internada ali mesmo pra fazer a retirada desse líquido. E lá, gente, eu internei eu, o Bento foi teve que ficar comigo, né? E meu esposo teve que ficar de acompanhante, porque o Bento era recém-nascido e não era mais paciente do hospital. Então ninguém poderia se responsabilizar por ele e eu estava sem condições. E aí, gente, eu fiquei 7 dias tomando as medicações na veia, de 6 em 6 horas, não tô enganada, 3 tipos de medicação todas as vezes. Gente, foi bem difícil, viu? Vou falar pra vocês. Perdi os acessos, tinha que colocar novos acessos. Eu sei que eu fui furada ali 8 vezes, porque eu perdi os acessos. Até porque eu tinha que amamentar, pegar o Bento, então tive muita dificuldade com relação a isso. Aí nós saímos no 7º dia, né, de manhã. No 8º dia, né, de manhã, que nós ficamos 7 lá. E viemos pra casa. Passou alguns dias, 2, 3, 4, 5 dias, 15 dias, 20 dias, e eu já estava bem. Estava bem, não fazia esforço, gente, meu esposo não deixava fazer esforço nenhum. Eu fui fazer esforço, limpar a casa, bem, já estava com mais de 2 meses, pra vocês terem ideia. Aí eu comecei a fazer minhas coisas, aí vocês estão vendo aí os vídeos que eu tô gravando, que eu vou ter a gravar. O Bento já está com 3 meses pra completar 4 meses. Então, pessoal, sobre a amamentação, eu não vou gravar o relato da amamentação porque eu não tive dificuldades para amamentar. Eu não tive nenhum tipo de problema, não demorou, não teve nada que eu possa agregar para vocês que estão passando por isso ou que vão passar, as futuras mamães que vão passar por momento da amamentação. Como eu não tive dificuldade, eu não tenho o que relatar para vocês que vá agregar na vida de vocês. É por isso que eu não vou gravar. Mas se vocês quiserem saber de alguma coisa, aí vocês podem estar me perguntando, que eu vou falando para vocês, vou gravando. Então, pessoal, o relato de parto foi isso. Esse foi o meu parto, tudo que eu vivenciei. Quero dizer que lá na maternidade eles me trataram muito bem, eu não tenho nada o que reclamar. Em nenhum momento eu sofri nenhum tipo de violência, nada. Fui muito bem tratada lá. Essa foi a minha experiência, o que eu passei lá. Sobre o Bento, os cuidados com o Bento nos primeiros dias, se vocês quiserem eu gravo pra vocês como foi. A nossa experiência de papais de primeira viagem pra vocês.
Uma dica que eu quero dar para as mamães, futuras mamães também, sobre os itens que eu levei, pessoal, para mim. Esse daqui que eu tô usando, esse pijama, foi um deles. Eu levei esse e levei um rosa, que vocês devem ter visto no vídeo aí, que ele é de manga curta. Eu comprei esses dois pijamas muito bons, que abrem na frente, sabe? Pra você poder amamentar o seu bebê. O que me ajudou muito, muito, muito na maternidade foi a almofada de amamentação. Gente, ela me ajudou muito, muito mesmo. Não tô nem palavras pra dizer como que foi bom pra mim essa almofada. Hoje eu uso pouco, eu uso pra deixar ele sentadinho, sabe? Eu coloco ela, formo ela em um e coloco ele lá. Eu vou gravar pra vocês e mostrar. E pra usar, sabe aquelas calcinhas descartáveis? Eu comprei daquela do pacotinho rosa. E vou ver se eu acho o nome dela, que eu esqueci o nome dela, mas ela é de um pacotinho rosa e são calcinhas descartáveis. Gente, é muito bom. Eu não levei calcinha pro hospital, não usei cinta pós-parto também. Eu só usei essas, que são descartáveis, e foram maravilhosas pra mim. Não vazam, nada, nada, nada. São muito boas mesmo. Se vocês quiserem que eu conte mais alguma coisa com relação ao parto, que eu não falei, porque às vezes a gente acaba esquecendo, né, alguma coisa, ou aos cuidados com o Bento, aí vocês deixam nos comentários, ou manda pra mim através do Instagram, que a gente tenta gravar pra vocês, trazer o conteúdo que vocês desejam. Então, esse foi o relato de parto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal. Sigam a gente também lá no Instagram, que lá a gente posta todos os dias as coisinhas com o Bento. Ele tá pra fazer 4 meses, vai ter a vacina dos 4 meses. A gente vai estar gravando pra vocês. Logo também eu retorno ao trabalho, então a gente vai estar gravando toda essa nova fase da nossa vida aqui pra vocês, tá bom? Um beijo. Dá tchau, filho. Tchau!